Vamos fazer mais um exercício, falar assim, uma reflexão sobre as dinâmicas sistêmicas. Eu vou propor algo diferente hoje. Eu vou colocar a seguinte situação: vou pegar um caso que é baseado em inúmeros casos semelhantes, que tem muito caso parecido como esse, para que você reflita sobre que elementos você escolheria para colocar na constelação que seria interessante para esse caso. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Vem uma cliente que fala assim, olha, doutor Fernando, eu tenho uma situação onde eu estou casada, mas esse casamento nós já tivemos duas separações e voltamos, e nesse casamento nós temos dois filhos. Uma filha está casada, ela tem 34 anos, e tem o filho que tem 27 anos e está morando conosco. A filha não, a filha está com o marido, mas a relação entre eles também não está boa, cheia de problemas, de ciúmes, infidelidade e assim por diante. Isso é filha. E aí o nosso casamento também está cheio de problemas que geralmente a gente briga, os conflitos aparecem, a minha filha fica disputando espaço comigo, tem muito ciúme do pai e me ataca, mas o meu filho me defende. Pronto. Só de você escutar esse tipo de dinâmica, será que você já é capaz de perceber que dinâmica sistêmica está acontecendo dentro dessa família? Você pode imaginar isso? O que te chama a atenção quando você vê esse caso? Então você vê um casamento que já teve duas separações, na situação tem dois filhos e cada filho tem uma função diferente. Que elementos você coloca? E como você imagina que vai ser colocada, vai ser construída essa constelação sistêmica? Vamos lá, vai pensando aí. No próximo áudio eu vou falar com você de novo. E aí, refletiu bem sobre a situação? Quem você colocaria para fazer esse sistema? Que elementos você colocaria? Por exemplo, se ela está falando assim, ela tem um problema na relação dela com o marido, que já separaram duas vezes. Que elementos são importantíssimos? Se ela está falando de relacionamento de casal e já teve essas separações, eu vou fazer uma pergunta. Você acredita que o elemento para ela e o elemento para o marido seriam importantes? Essa é fácil, né? Essa é fácil. E que outros dois elementos você precisaria colocar também? Que outros dois elementos? Os elementos estão na própria queixa. Que outros dois elementos? Os filhos? Óbvio, né? Então veja, para começar, poderia colocar o quê? Ela, o marido e os dois filhos. E aí pedir para ela colocar. E aí, você tem noção do que provavelmente vai acontecer nessa constelação sistêmica? Então eu vou tirar umas fotos aqui e vou colocar para você observar algumas possibilidades. E vou deixar você refletindo sobre quais seriam as causas dessas dinâmicas e que outros elementos seria interessante colocar aqui. Vai pensando nisso, eu vou mostrar as imagens e depois você vai refletir ainda mais sobre esse caso. Vamos colocar assim, os pais, o casal, que são os pais, tem a base branca, os filhos têm a base amarela. Então, esses quatro elementos. Vamos começar a fazer a constelação por esses quatro elementos. Aí eu vou colocar uma possibilidade. E aí vamos começar a analisar por essa possibilidade, ok? Então aguarde a próxima foto. E aí, o que você está vendo nessa situação aqui? Então imagine esse tipo de posicionamento, que aliás é um posicionamento muito comum de acontecer aqui. Dá uma olhada nisso. O que te chama a atenção? Vou ajudar você a prestar atenção nisso. Preste atenção apenas na relação entre o marido e a mulher. E observe, essa relação do casal é uma relação saudável? Lembra que o marido e a mulher estão na base branca, ele azul, ela vermelha. Olha a relação entre o marido, a mulher e a filha. E o marido, a mulher e o filho. São vários subsistemas. Aí observe essa situação. O que chama atenção para você? Se você ainda não chamou nada atenção, eu vou colocar
uma outra questão para você observar. Quem é o casal? Ou quem são os casais? Só de olhar para isso que está aqui. E lembra que tem uma queixa da mulher falando da filha e tal. Dá uma olhada nessa história. Quem são os casais? Os casais aí estão determinados por quem? Se olhando de fora. Se viesse uma pessoa de fora que não soubesse quem é quem aqui. Quem é pai, quem é mãe, quem é filho, filha aqui. Ele ia falar que os casais são quem? Dá uma olhada na posição. E aí, o que você faria com isso? Por exemplo, que outros elementos você poderia colocar aqui para revelar ainda mais as dinâmicas sistêmicas que estão acontecendo nesse sistema familiar? Isso eu vou falar com você amanhã. Vai imaginando. Eu vou colocar assim, vou colocar 2 elementos, vai. Que outros 2 elementos seriam interessantes para poder ver com mais clareza, ter uma compreensão melhor do que é que está acontecendo nesse sistema, tá? Então vai refletindo, vai pensando aí 2 elementos, hein? 2. Vamos ver se nós concordamos com isso. Tem várias possibilidades, tá ok? Então não é que é obrigatório colocar esses 2 que eu estou falando, mas se você colocar esses 2, vai revelar algo muito interessante nessa dinâmica. Tá bom? Então nos vemos amanhã. Vai refletindo aí. Tchau.